existir Deus, não existir, das penas eternas, dos anjos, classificação dos anjos, se existe anjo, se não existe. Ele vai fazer todo aquele estudo até a metade do livro. Da segunda metade do livro para o final é só comunicação. Então imaginem vocês, na minha cabeça. Se fosse qualquer um outro, penso eu, que se fosse nos dias de hoje, talvez eu abrisse logo na segunda parte, porque eu queria ver os mortos falando. Era o que me interessava, era o que eu via, era o que acontecia. Mas por incrível que pareça, a parte que mais me chamou a atenção foi a primeira. Foi a primeira parte. E quando eu li aquela primeira parte, eu disse, eu penso desta mesma forma. Eu não penso que os anjos sejam seres alados, com asas, e que servem a Deus, e que já foram criados assim. Enquanto nós estamos aqui numa luta diária, né? A gente lutando contra as nossas imperfeições, que não as tem. A gente lutando ainda contra os nossos miasmas, que não os tem. A gente ainda lutando, é uma guerra danada. Como diz Paulo, ele escrevendo, ele diz, a cada dia crucificando o homem velho que tem dentro de mim. O que é que Paulo quis dizer? Paulo já estava antecipando em mais de 2000 anos aquela mensagem que tanto a gente espírita gosta. Quando Emmanuel ele chega para o Chico, diz que a nossa tarefa é hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. E vem eu e eu vou ter um verbo tentar nesse meio. Porque eu digo, olha, eu ainda estou numa eterna tentativa. A minha tentativa é hoje ser melhor do que ontem. E amanhã tentar ser um pouquinho melhor do que hoje. Se eu conseguir isso, para mim eu já alcancei o reino dos céus. Então, quando Paulo escreve isso, ele já fala dessa nossa luta diária contra as nossas imperfeições, que as temos. Não é pelo fato de nós estarmos no Congresso de Itabira, no Congresso de Lagoa Santa, que nós vamos falar para pessoas de diversos níveis, que hoje nós viajamos vários estados do Brasil. Não faz de nós pessoas melhores do que ninguém. Pelo contrário. Eu me coloco sempre como servo de vocês. Eu sempre me coloco como aquele que não é o dono da verdade, mas me coloco como aquele que também eu aprendo com vocês. Não é pelo fato de eu ter lido uma gama de livros, passado pela faculdade de matemática, passado pelos bancos das universidades, pelos títulos da vida, que às vezes quando me perguntam qual é seu maior título? Eu digo, meu maior título é servir. Porque eu aprendi isso também com um mineiro, um conterrâneo de vocês. E eu acho que não é muito difícil vocês nunca terem ouvido falar dele. E ele alcançou o Deninho, depois que o Deninho leu O Céu e o Inferno, leu o Livro dos Espíritos, e aí vai chegar um livro poderoso na minha mão. E o título tinha assim, Parnaso de Além do Túmulo. Psicografia Francisco Cândido Xavier. E eu sou uma pessoa que eu sou assim, para quem me conhece de perto, às vezes eu não gosto apenas de conhecer a obra. Eu quero saber quem escreveu aquela obra, eu quero ver o homem por trás daquela obra. Eu quero ver um homem que escreveu aquela obra. Por exemplo, eu gosto muito de um escritor brasileiro, quem vai fazer Enem aqui, os meninos, não sei se vai fazer, chamado Machado de Assis. E quando eu lia Machado de Assis, eu queria saber quem foi Machado de Assis. A mesma coisa com grandes matemáticos, Pitágoras, Euler, Gauss, e por aí vai, que fizeram a matemática florescer. Eu queria saber quem era o homem por trás daquelas ideias matemáticas que tanto atormentam a mente dos jovens lá no ensino para quem não gosta de matemática. E hoje eu digo a vocês que até alguns dos matemáticos tinham uma mediunidade ostensiva, mas não vou entrar nesse assunto hoje. Até que um dia entra na minha mão um livro difícil de ler. Por quê? Porque o livro Parnaso de Além do Túmulo eu achei ele um livro difícil de ler. Primeiro porque nós temos ali mais de 40
poetas entre portugueses e brasileiros. Nós estamos na Pedro Leopoldo de mais ou menos, me corrijam, 1927. Não tinha internet. Não tinha como alguém dizer assim, ele pegou da internet e escreveu a moda dele. Não tinha. Não tinha como ele ter acesso a uma biblioteca, que eu acho que Pedro Leopoldo, por essa época, não tinha uma biblioteca tão gigante assim, para comportar 40 autores. E ali, quando eu comecei a ler, que eu vi Castro Alves vivo na minha frente, não vi o espírito não, viu? Eu vi a poesia dele. Eu vi Castro Alves, não mais aquele poeta da terceira geração romântica, que eleva a sua voz contra a escravidão no Brasil, contra aquele regime escravagista, aquele poeta baiano, que levanta a sua voz em versos para denunciar aquela situação que o Brasil vivia e que se alimentava, que era a mola mestra da economia do Brasil colonial, que era o sonho do grande imperador Dom Pedro II de abolir contra a escravatura, mas ele não teve forças, principalmente contra os grandes fazendeiros aqui do estado de Minas Gerais, para fazer a abolição da escravatura, embora ele fosse a favor, inclusive da República também, mas ele entendia que o Brasil ainda não estava preparado para a República. E, coincidentemente, quando a princesa Isabel, porque ele estava em viagem para a Europa, ela no dia 13 de maio de 1888, ela assina a lei que dava liberdade aos cativos em todo o território nacional. Não é por coincidência que pouco menos de um ano depois, no dia 15 de novembro de 1889, esse homem vai ser destituído do poder e vai ser expulso do Brasil. E detalhe, ele não disparou uma arma para defender o seu reinado. Morreu num hotel em Paris, com um caixão coberto de terras brasileiras. De tanto que ele amava o Brasil, porque ele nasceu no Brasil e desencarnou na França, porque havia sido expulso com a sua família. E agora, eu pegava o Parnaso de Além-Túmulo e peguei lá Dom Pedro de Alcântara. Eu peguei aquela versão, não sei se vocês já viram, que eles fazem uma pequena biografia da pessoa que está escrevendo. E ali eu estava vendo agora Dom Pedro II falando do seu exílio pelas mãos de Chico Xavier. Eu estava vendo Dom Pedro II falando pelo seu amor pelo Brasil. Eu estava vendo Dom Pedro II agora regressando às terras brasileiras, não mais como monarca, não mais para governar, mas em espírito, agora com a sua maior mensagem de todas, que era falando da mensagem da cruz, porque é uma mensagem de vida eterna. Eu estava vendo agora Castro Alves, não mais voltando para falar contra a escravatura, contra o sistema escravagista, mas falando de toda a redenção que o amor de Jesus é capaz de proporcionar. E onde é que a doutrina espírita vai mais longe? Isso vai agora, permita-me eu contar uma pequena história. Recentemente, quando eu digo recentemente, isso faz aí anos 2018, 2017, alguém chega para mim e diz assim, irmão Denil, que ainda me chamam de irmão lá no Bom Jardim, ainda me chamam de irmão, eu queria falar com o senhor. Pois não, meu irmão. Mas irmão, o senhor trabalhava tanto na igreja, o seu ministério era tão lindo, o senhor, né? Já estava até preparado para ir para as outras igrejas. Eu gostava de cantar um hino que dizia assim, Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma, é como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Eu quisera ir ao mundo missionário, eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus
eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Eu disse, meu irmão, vamos fazer o seguinte, a gente estamos trabalhando para o mesmo Cristo. Eu apenas estou em outra escola agora. O senhor permanece na mesma escola. Agora, concorda uma coisa comigo. O meu campo de trabalho aumentou. Porque você tem um excelente trabalho. Vocês vão nos presídios. E isso foi Jesus que disse. Estive preso e me visitastes. Vocês já dão pão a quem tem fome. E isso também está válido, está validado pelos evangelhos. Vocês matam a sede de quem está com sede. Isto está validado pelo Evangelho. Vocês dão abrigo a quem estão sem abrigo nas noites frias. Que lá no Nordeste tem cidades que quando chega o inverno, nós não somos muito acostumados com o frio. Então 18 graus já está o nordestino todo empacotado. E as pessoas abrem suas casas para abrir esses irmãos. Então até aí, nós estamos kit a kit. Onde é que nós nos diferenciamos? É enquanto vocês militam com encarnados e nós também, agora vem a nossa diferença. Nós espíritas também militamos com aqueles que estão desencarnados. Nós também militamos com aqueles que desencarnaram na esperança de ouvir as palavras de Jesus e que nunca tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Nós temos a grata satisfação e por isso foi confiada a nós. A grata satisfação de pegar esses nossos irmãos e nas reuniões mediúnicas, quando o médium ele recebe esses irmãos que desencarnaram ainda de uma forma tão triste, com um coração tão cheio de ódio, tão cheio de mágoas, tão cheio de tristezas, achando que alguém lhe tirou alguma coisa dessa vida, que alguém não foi justo na partilha, achando que o pai ou a mãe não foi justo com aquele espírito, que os que ficaram na terra, os irmãos, as irmãs, não foram justos com essa ou com aquela partilha, e às vezes passam uma vida inteira sem falar com os familiares, e guardam essa raiva e levam para o mundo espiritual. E chegam lá quando descobrem que a morte não existe. Fica com aquela raiva. E fica com aquele ódio. Fica com aquela incapacidade de perdoar. Porque como diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, e também na mesma obra, O Céu e o Inferno, nós não viramos anjos porque desencarnamos com o fenômeno da morte. Ninguém recebe um bilhete de entrada para o céu simplesmente porque aceitou Jesus. Aliás, essa expressão aceitou Jesus, permita-me, meus irmãos assembleanos, é uma expressão que eu já dizia na época, eu dizia assim, é uma expressão que nós reduzimos Jesus. Porque quem sou eu para aceitar Jesus? Quem sou eu para Jesus ter a benesse para ter o meu aceitamento? É exatamente o contrário. Sou eu que tenho que rogar a infinita misericórdia de Jesus para ser aceito por Ele. Sou eu que tenho que rogar a infinita misericórdia do Pai pelos erros que ainda eu cometo nessa minha jornada espiritual que aqui nós estamos. Então nós invertemos, isso era eu conversando com ele, tá? Isso era eu conversando com ele. Nós invertemos as ordens das coisas. Então o Espiritismo nessa vertente é uma doutrina de luz. O Espiritismo é uma escola que abre os teus olhos e que faz com que você entenda a imensidão dos campos de trabalho que nós temos pela frente. Ora, falar para uma multidão com pouco mais de 10 pessoas, para mim é multidão.
Porque talvez com os olhos da fé vocês não contemplem, mas com os olhos espirituais nós conseguimos contemplar toda a pleiade de espíritos que nesta noite foram trazidos para cá para ouvirem essa mensagem e receberem essa assistência em seus corações. Nós, através das vibrações que nós temos com o mundo espiritual e pela infinita misericórdia de Jesus, aquele bom pastor, aquele mesmo Jesus que no capítulo 14 de João, ele disse, eu sou o caminho. Não disse que era o único. Olha que interessante. Olha como o livro dos Espíritos, ele é atual. Jesus no capítulo 14 diz assim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Mas ele não diz que ele é o único. Na questão 629, Kardec pergunta qual é o modelo para que a gente possa olhar, a gente sempre querendo um modelo para se esmerilhar, né? A gente querendo sempre um modelo, né? E eles dizem, vê de Jesus. E aí eu me lembro, quando eu tive a grata satisfação de ver Pedro Leopoldo pela primeira vez, e quando eu cheguei diante da casa de Chico Xavier, e do quão humilde aquele homem viveu, eu chorava que não era brincadeira. Eu chorava que as lágrimas desciam. E a minha companheira, ela gosta muito de me gravar, vocês estão vendo que ela gosta muito de me gravar, né? Eu tenho vergonha de me gravar, eu não me assisto. Não me assisto de jeito e maneira. De vez em quando eu assisto uma partezinha, eu digo, nossa, como é que o pessoal acha que eu falo bem? E daqui a pouco eu botei no meu Instagram. Quando eu cheguei no hotel, eu recebi uma ligação. Irmão, quero falar com você. Era minha irmã. Eu disse, irmã, pode falar. Você está em Pedro Leopoldo, está em Lagoa Santa ou está em Jerusalém? Eu disse, por quê? Ela fez, tu está chorando, até parece.